que é a vida? A vida é uma maravilha. O que é a vida? É uma maravilha. Bola, mano, na perna esquerda. Vai pro meio, vai pro fundo, linha de fundo, cruzamento, Igor Jesus de cabeça, pegou o goleiro, botou o cara no momento. Gol! Sobrou pro Cuiabá no pé direito, na trave, voltou Igor Jesus. Gol! Respira, fundo, Romero pra bola na perna esquerda. Partiu Luiz Henrique, gol! Do Botafogo! Fingindo costume, Arthur Jorge, comemora o torcedor do Fogão! Fala comigo, Fogão! Seja bem-vindo ao Fogo Viral. Esse aqui é o Fogo Analisa, para a gente falar um pouco do que foi a vitória do Botafogo ontem contra o Atlético Goianiense. Vitória importantíssima, vitória que era obrigação, mas uma vitória muito saborosa e gostosa. O Botafogo precisava de uma vitória dessas. Mas antes de mais nada, deixa eu agradecer aos mais de 300 inscritos no canal. Muito obrigado por você fazer parte dessa família. E você que não conhece o canal ainda, seja bem-vindo, curte o vídeo, compartilha, comenta aqui o que você acha do Botafogo, o que você vislumbra para o resto da temporada, o que você achou desse jogo contra o Atlético Goianiense. Venha fazer parte da família Fogo Viral também, você é muito importante nessa história. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho do que foi o jogo ontem. Como eu falei, a gente precisava muito dessa vitória. Era uma vitória que era uma obrigação para o Botafogo, uma vez que a gente é líder do campeonato e o Atlético Goianiense é apenas o lanterna do campeonato. Só que não existe jogo tranquilo nesse campeonato brasileiro, não existe jogo fácil. Apesar de ser uma obrigação, a gente tinha que fazer valer a nossa força. E nós fizemos valer, graças a Deus, a nossa liderança, a nossa força de elenco e conquistamos esses 3 pontos. Vale ressaltar aqui que o Botafogo não iniciou o jogo de uma maneira muito boa. A gente teve a primeira grande oportunidade, que foi a grande chance e o gol da partida no primeiro tempo. Uma bola saída errada pelo Atlético Goianiense. O Carlos Alberto retoma essa bola, abre para o Luiz Henrique, que está numa fase excepcional. O que joga o Luiz Henrique, meu Deus do céu. Joga muita bola. Quanto tempo que eu não vejo um jogador desse no Botafogo. Pegou, fez aquela jogada característica dele pela direita, buscou a linha de fundo, cruzou no segundo pau. O Igor Jesus cabeceou bem no contrapé do goleiro, que fez uma boa defesa, sobrou para o Carlos Alberto. Ele está vindo sendo um jogador que está pegando muito bem esses rebotes, bem posicionado, empurrou para o fundo do gol, 1-0 Botafogo. A partir desse momento, o Botafogo tentou fazer valer a posse de bola, muito passe na zaga de um lado para o outro, fazendo aquele balance da equipe, jogando para a esquerda, para a direita. A gente não foi muito incisivo, então se tornou um time muito burocrático no primeiro tempo. Burocrático por quê? Porque a escalação do Arthur Jorge já previa um time que ia poupar alguns dos seus jogadores. Então, Marlon Freitas não jogou, o Savarino não jogou, nem o Tiquinho, por questões de lesões. Eu até achava que o Luiz Henrique não iria jogar, mas entrou, demonstrou que está muito bem fisicamente. O cansaço dessa maratona não tem batido. Ontem ele botou a bola embaixo do braço e tomou o jogo para si. Então o Arthur Jorge entrou com o Cauê para fazer um meio-campo mais povoado, o Cauê jogando pela esquerda, mas assim, deixou o Botafogo sem muita força no ataque de construção. Por quê? Quando joga ali o Savarino dá muito corredor para o Cuiabano passar, ele mune muito o Cuiabano naquela esquerda ali, então o Cuiabano chega bem para cruzamento, para finalização. O Cauê já não tem esse poder de construção, então o Cuiabano ficou sem uma dobradinha pela esquerda ali. O Cauê sempre preocupado em repor muito mais do que construir, então o Botafogo ficou muito sem possibilidade de construção. A gente tinha só aquele escape com o Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique estava voltando muito para marcar também. E a gente ficou um time muito burocrático nesse primeiro tempo. O Atlético Goianiense chegou ao empate num pênalti bobo, até diria assim. Para mim, foi um toque que não era um toque suficiente para o pênalti, mas o juiz manteve o critério, deu esse pênalti para o Atlético Goianiense e deu exatamente o mesmo pênalti a favor do Botafogo. Então a gente não tem o que falar de arbitragem. Então, pênalti para o Atlético Goianiense. O Campbell, jogador que acabou de chegar no Atlético Goianiense, bateu bem, o John nem saiu da foto.
empatou o jogo e a gente foi para o intervalo com 1-1 no placar, que era um resultado péssimo para a gente. O Arthur Jorge, nessa sequência do intervalo, corrigiu algumas peças ali, colocou o Romero no jogo, tirou o Cauê. Isso fez com que o Botafogo tivesse uma dinâmica de construção maior. O Romero deu um pouco mais de corredor para o Cuiabano começou a aparecer mais na partida, apesar de ter errado muito no primeiro tempo, estar um pouco disperso, um pouco nervoso na partida. Ele começou a aparecer mais. O gol de virada do Botafogo foi num chute que começou por ele, teve uma falta na direita, bateu a falta o Romero, gerou um escanteio, o Romero bateu o escanteio, a bola sobra na entrada da área para o Cuiabano, que bateu muito bem de direito. Eu até pensei que fosse gol direto, bateu na trave e voltou para o Igor Jesus, que já estava merecendo um gol há muito tempo. Igor Jesus vem participando bem das partidas, ele vem rendendo, então assim, muito bom ver o Igor Jesus marcando ontem, vai dar mais confiança para o jogador ainda. A bola sobrou para ele, ele empurrou para o fundo das redes. Então a partir daí o Botafogo foi soberano no jogo. A gente finalizou 10 vezes contra 3 apenas do Atlético Goianiense, que tentou dar aquele abafa de jogar em casa, mas o Botafogo foi muito mais time que o Atlético Goianiense. Depois entrou o Marlon no jogo, deu aquela consistência no meio de campo, no lugar do Alan. Alan vem bem, cada vez mais vem se condicionando, entrando em ritmo de jogo, jogando melhor ainda. O Matheus Martins entrou e já jogou muito bem para uma primeira partida dele. Se entendeu muito bem com o Luiz Henrique também. Aparecia à esquerda, aparecia à direita. O segundo pênalti marcado em cima do Luiz Henrique foi um passe também do Matheus Martins. Então, assim, Luiz Henrique muito bom na partida. Meu Deus do céu, como eu falei aqui, joga demais. Sofreu 2 pênaltis, marcou um pênalti, deu passe que originou o primeiro gol do Botafogo. Acabou. Vale cada centavo. A gente vê que jogador bom vale muito quando o Luiz Henrique pega um jogo desse e decide. Se fosse um jogador mediano, a gente não teria uma decisão como ele teve. Então, assim, jogou demais o Luiz Henrique, merece todas as palmas. É um jogador que vem se destacando demais, até em momentos ruins do Botafogo. Jogava a bola nele, sempre conseguia alguma coisa. Então, assim, valeu cada centavo do Luiz Henrique, que a gente possa vê-lo desfilar aqui por muitos e muito tempo. Botafogo dominou o segundo tempo da partida, fez o 4-1. Romero fez um gol de pênalti, Luiz Henrique fez um gol de pênalti. Então, assim, jogadores que foram importantes, marcaram, vão ter, com isso, mais confiança no próximo jogo e vão se tornar peças muito úteis para o Botafogo. Aí eu fico pensando, esse time ainda tem a chegada do Almada, que pode jogar na quarta-feira. A gente vai ter o Savarino voltando, o Tiquinho voltando. Eu espero que o Jefinho volte logo, se torne uma opção muito importante para a gente. A gente só precisa acertar um pouco dessa zaga. Ontem, o Matheus Ponte até não comprometeu, jogou bem ali, cometeu alguns erros bobos ainda que ele comete na saída de bola, numa recomposição, mas não comprometeu, deu para descansar o Damian, mas a gente precisa de um lateral direito, precisa de um zagueiro urgentemente para a gente fechar esse time e ir forte até o final do campeonato. Eu venho falando há muito tempo, 11 vitórias nesse retorno e a gente é campeão. Faltam 10, pés no chão, cabeça no lugar, vamos em frente. Importante vai ser esses próximos 2 jogos, porque, salvo engano, o Palmeiras e o Flamengo já se enfrentam daqui para frente, então eles vão perder pontos um no outro. A gente pega o Juventude às 11 horas, a gente pode abrir ainda mais essa margem e depois, na 4ª rodada, a gente enfrenta o Flamengo, então vai ser confronto direto. A gente tem que ficar de olho aberto no Campeonato Brasileiro e forte quarta-feira, porque nesse primeiro momento a gente pode abrir uma vantagem muito boa na liderança do campeonato. E a gente não pode dar mole com isso. Vamos fortes, vamos firmes. Falando um pouco também da coletiva do Arthur Jorge, assim, o Arthur Jorge destacou alguns pontos muito importantes. O primeiro ponto foi que o resultado era muito importante, não só apenas pelos 3 pontos na tabela, mas também pelo lado anímico da equipe. Por quê? Uma vitória hoje, como eu já tinha previsto no nosso pré-jogo, ela dá uma força ainda mais para a gente jogar quarta-feira, podendo vencer fora de casa. O Botafogo é um time muito forte fora de casa. O Arthur Jorge sempre falou sobre ter a mentalidade de jogar em busca da vitória. E o Botafogo faz isso. O Botafogo joga fora de casa pensando em vencer. E uma vitória hoje, fora de casa, dá força e ânimo para enfrentar o Bahia quarta-feira. Jogadores descansados, a gente na melhor forma, com a cabeça em decisão,
para enfrentar o Bahia, porque a gente tem time para bater o Bahia. Não jogamos bem contra eles em casa, mas a gente tem um time muito forte para bater o Bahia fora de casa. O segundo ponto importante foi quando o Arthur Jorge foi perguntado sobre o Almada, se tinha já algum planejamento para começar a utilizar o Almada, e o Arthur Jorge foi muito enfático e claro quando disse que o Botafogo sempre tem um planejamento, já é pensado antecipadamente, então o Almada vai chegar com tudo preparado para ele, o Arthur Jorge já sabendo como vai utilizá-lo, como é o jogador, qual é a dinâmica do jogador. Então a tendência é que o Almada se encaixe o quanto mais rápido possível a equipe. Cara, o Almada nesse meio de campo aí vai ser lindo de ver. Do lado do Luiz Henrique, do lado do Savarino, do lado do Matheus Martins com o Tiquinho. A gente vai ter um time muito forte ofensivamente. É achar esse equilíbrio defensivo, achar esse zagueiro para fazer um papel ali junto com o Bastos, e aí a gente tem uma equipe muito forte para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil e principalmente para a Libertadores. Terceiro ponto do Arthur Jorge muito importante foi quando ele enalteceu mais uma vez a torcida, a força da torcida fora de casa. Os jogadores e o Arthur Jorge ficaram impressionados com o que a torcida fez lá em Goiânia. E fica aqui o meu abraço para todos os torcedores off-Rio, os torcedores do Rio que foram para lá. A gente sempre faz uma festa muito linda. Ontem foi fundamental para a vitória do Botafogo. Então, assim, Botafogo sempre muito forte, fora de casa. E isso, fora de casa. E isso vai ser importante quarta-feira também. A gente vai lotar o Fonte Nova, fazer uma festa linda, empurrar o Botafogo em busca dessa classificação. Então, a você que estava ontem no estádio, parabéns. A você que vai quarta-feira, vamos fortes, vamos unidos, que a gente faz a diferença em campo. Botafogo também já abriu vendas, falando em torcida, para o jogo do Palmeiras. Já chegamos a 20 mil ingressos comercializados para sócios torcedores. A gente deve esgotar essa carga aí. Então, assim, a torcida é fundamental nesse momento. A gente precisa estar, assim, coeso com o time. Todo mundo vai oscilar. Algumas dificuldades vão acontecer, mas o Botafogo é capaz e tem time para brigar em todas as frentes. Vamos fortes, vamos unidos em busca disso. Galera, chegamos aos 43 pontos no Campeonato Brasileiro. Ontem o nosso rival, o Flamengo, perdeu para o São Paulo. Resultado muito importante para a gente. O Palmeiras joga hoje contra o Internacional fora de casa. Um jogo muito difícil para o Palmeiras também. Eles podem perder pontos e a gente tem uma margem ainda maior ali na cabeceira da tabela. É isso que a gente quer. Vamos passo a passo, vamos firmes, vamos cabeça no lugar, pés no chão, que a gente tem tudo para ser campeão. E eu quero muito ser campeão no Campeonato Brasileiro. Acima de tudo, eu quero ser campeão brasileiro. Beleza? Curte o vídeo aqui, diz o que você achou da partida, diz o que você acha da próxima partida contra o Bahia, comenta aqui também, compartilha, a gente está junto, porque esse é o Botafogo, esse é o Fogo Viral, vamos para cima deles, fogo neles, fogo!